Queridos, enquanto eles estão voltando, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Geralmente nós refletimos na palavra após o batismo, mas eu quero fazer hoje antes do batismo, porque eu quero dar o privilégio e a oportunidade para os nossos irmãos que descerão as águas hoje participarem da ceia juntamente conosco. Então será uma grande bênção poder tê-los conosco nessa noite, na primeira ceia em que eles estarão participando, como igreja, como família e como corpo de Cristo neste lugar. Nós temos durante esse período aí, refletido sobre uma temática chamada Atos para Você, e temos aí já andado alguns sermões olhando para este livro, e eu quero agora dar continuidade, e Jesus na sua soberania, na sua infinita graça, infinito amor, na maneira como Ele conduz as coisas, Ele nos permitiu chegar até hoje, dentro desse texto em que está sendo mostrado para vocês agora, que é justamente nos mostrando a ação do Espírito Santo, dentro do sermão petrino, e a consequência, os resultados desse sermão, e tem tudo a ver com esse nosso momento como igreja, tem tudo a ver com esse nosso momento em que estamos vivendo nesse tempo de hoje. Então, esse é o texto em que nós estaremos lendo, é Atos capítulo 2, versos de 37 a 47, e nós vamos ler, mas antes disso, vamos orar. Pai, nós estamos muito gratos ao Senhor nessa noite, pelo privilégio, Senhor, de poder ouvir cada testemunho aqui dos nossos irmãos, ó Pai, testemunhos impactantes, de vidas que foram alcançadas e transformadas pelo Senhor. Nós estamos felizes, ó Pai, gratos ao Senhor por esta oportunidade, de como igreja continuarmos sinalizando o Teu reino. Gratos a Deus pelo crescimento que o Senhor tem dado à vida da Tua igreja, Senhor. E nós não estamos aqui de forma alguma, Deus, com vaidade no coração, mas estamos felizes porque é obra do Senhor, é ação do Senhor em perceber, ó Pai, a igreja como organismo vivo, saudável, em crescimento. Oramos pedindo agora ao Senhor que nos conduza nesta reflexão, nesta breve reflexão, falando a cada um dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 2, nós vamos ler aí a partir do versículo 37, eu quero ler com você. Aliás, olhe para o 36 como introdução e aí continuamos lendo o texto. Diz assim, no sermão petrino, Pedro acaba de concluir o seu sermão no versículo 36, e aí do versículo 37 até o 47 é o resultado do sermão petrino, é o resultado daquilo que Pedro havia exposto para o coração daquelas pessoas que ali estavam, aproximadamente 10.000 pessoas reunidas no dia de Pentecostes, estavam ali ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua materna, e Pedro então explica o que estava acontecendo, expondo o seu sermão, usando o veterotestamentário desde Joel, os Salmos, explicando o que estava acontecendo naquele local, e aí a partir deste sermão, houve então uma reação dos ouvintes, e nós vamos ver o que foi que aconteceu. A partir do versículo 36, então, diz assim, portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Em outras traduções, compungiram-se os corações. E perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Anota isso aí, a obra da regeneração é ação divina, não humana, é Ele que chama, é Ele que convence, é Ele quem faz. Tá bom? Anota isso aí. Vamos lá, verso 40 diz, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, ou quase 3.000 almas. Verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo-as entre os pobres conforme a necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava
diariamente ou dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, está aqui o sermão, o resultado do sermão do apóstolo Pedro. Depois dele ter esclarecido os fatos à luz das Escrituras, Pedro, além de convencê-los intelectualmente do que estava acontecendo, explicando o que a palavra de Deus já estava falando sobre aquelas questões a respeito de Jesus, ele não apenas explicou intelectualmente, mas o sermão de Pedro, ele foi até a consciência, ela alterou a consciência dos seus ouvintes, ao ponto de dizer no verso 37, que eles se sentiram com o coração compungido, se sentiram com o coração entristecidos. A palavra compungir, a ideia é se sentir culpado, encrencados. No original grego, a ideia é se sentiram perfurados. A palavra que eles acabaram de ouvir, sendo explicada, perfurou o coração daqueles homens, comoveu-os racionalmente para entender o que Jesus queria da vida de cada um deles. E qual era o teor do sermão do apóstolo Pedro? Vocês mataram a Cristo, vocês foram culpados da morte do Salvador, vocês e todas as autoridades foram culpados disso, mas esse Jesus que vocês foram responsáveis pela morte, este Jesus foi ressuscitado. A morte não pôde deter, era impossível de que isso acontecesse, pois ele foi entregue por desígnio e presciência divina, com o único objetivo, morrer pelo pecado da humanidade. Esta era a mensagem do apóstolo Pedro, e quando eles ouviram isso, olha o coração desses homens, no versículo 37, a maneira como eles se colocaram e se voltaram para Pedro e para os apóstolos. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os apóstolos: irmãos, depois desta situação, depois de tudo que nós ouvimos, o que faremos? Então, queridos, aqui é algo bem interessante. Houve e deve haver consciência de pecado, pois se não existe essa consciência, não existe consciência da necessidade de salvação. As pessoas devem reconhecer sua culpa em relação a Deus. Houve e deve haver consciência de pecado. Se você que aqui nos ouve, tanto presente como em casa, não tiver esta consciência, você também não terá a consciência de salvação. E foi isso que Pedro fez com eles, compungindo-lhes o coração, levando-os intelectualmente a compreenderem que Jesus Cristo era o plano perfeito de Deus, de redenção para a humanidade, e que em Jesus eles teriam vida e vida em abundância, ou seja, eles teriam vida plena, vida feliz. E a pergunta deles é: o que faremos? E Pedro responde à pergunta deles, que estavam com o coração aflito, e Pedro diz notoriamente: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Cristo para perdão dos seus pecados. Meus irmãos, vale a pena eu falar-los novamente algo que eu falei a semana passada. Veja que a mensagem não foi sacrificada, não foi mudada, não foi adaptada para que o público aceitasse. A mensagem sempre será a mensagem genuína de Cristo. A palavra não se adapta ao coração do pecador, ela precisa ser plena para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Não houve adaptação, houve um sermão explicado e que compungiu o coração daqueles que ali estavam ouvindo a palavra de Deus. Então, Pedro, neste sermão, depois da pergunta deles, de dizer o que faremos depois da consciência de tudo que nós fizemos. E aí Pedro então leva-os a perceberem que diante daquela pergunta eles tinham duas responsabilidades. Os ouvintes do sermão do monte, ou do sermão do Pentecoste, tinham duas responsabilidades. Quais eram estas responsabilidades? A primeira delas, eles tinham que se arrepender, tinham que ter arrependimento. Pedro diz: vocês mataram o Salvador, vocês precisam de arrependimento. A palavra arrependimento aí é metanoia, e a ideia denota uma mudança de vontade de ação. A palavra indica uma mudança de direção na vida da pessoa, mais do que uma alteração mental, de atitude ou de sentimento de remorso. Significa
repúdio do modo de vida pecaminoso e ímpio. Eles precisavam abandonar a velha vida, tinham consciência do que aconteceu, se arrepender, ter uma mudança completa, não apenas de mente, mas de atitude, de coração, se voltar plenamente para o Salvador, e após esta ação, eles então deveriam seguir o que Pedro diz, serem batizados. Mas preste atenção que a fé em Jesus Cristo está implícita no arrependimento. Não existe fé em Jesus Cristo e salvação se não houver arrependimento, reconhecimento de que é pecador e que necessita de Jesus para ser salvo. Não tem como, queridos. E Pedro fala, vocês precisam se arrepender. Em sequência, então, Pedro diz que eles deveriam, a segunda atitude que eles deveriam ter era serem batizados. E aí é muito interessante, porque o arrependimento era o primeiro passo da fé, mas em seguida o batismo, com um sinal visível da conversão. No batismo se comunicava publicamente o seu compromisso, que é o que nós vamos ver aqui hoje, publicamente, irmãos que estão confessando o seu compromisso e testemunhando para todos que Jesus mudou a vida deles, que um dia o Espírito Santo agiu de forma plena nos seus corações, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo por vir, fazendo a obra da regeneração, e agora conscientes da salvação, que em si há, eles testemunham publicamente, aqueles que aqui estão, que Jesus mudou a vida deles, sendo agora nova criatura, simbolizando que a velha natureza morreu, e que Cristo agora reina plenamente em suas vidas, como aconteceu com cada um de nós, aqui nessa noite, que já passamos por esse processo, amém? Se você não passou ainda, você tem a oportunidade nessa noite entender que você precisa ter consciência do pecado e que a salvação deste pecado, da condenação, está na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Não tem outro caminho. Não existe outras possibilidades. Somente em Jesus Cristo. O ser humano é redimido e é novamente colocado, tendo acesso ao Pai. Não tem como. Somente em Jesus Cristo. Mas eu quero continuar falando do batismo, porque veja o versículo 38, Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Perceba que o texto vai falar que cada um deles, Pedro chama seus ouvintes a uma resposta individual. A salvação é sempre pessoal e nunca na coletividade. Eu tenho um amigo, eu estava ouvindo esses dias ele conversando sobre algumas coisas, ele falava assim, é verdade, no dia que ele se converteu nós jogávamos juntos. Então o meu amigo, esse meu amigo que eu vou mencionar o nome dele agora, o Marcos, o Ceará, onde ele ia, qualquer igreja que ele ia, na hora em que o pastor pregava o sermão, ele se levantava e ia lá à frente para aceitar Jesus. Eu falava, cara, mas tu já aceitou Jesus umas 15 vezes. Ele falou, mas se eu aceitar, outros não vêm. Então outros eram motivados aí porque um corajoso ia lá à frente. A salvação é individual, ela é pessoal. Pedro está falando, cada um de vocês precisam ter a consciência de que vocês, o pecado de vocês, levaram Jesus Cristo à cruz. Levou Jesus Cristo à cruz. Então, individualmente, vocês se arrependam dos vossos pecados e sejam salvos. No versículo 40, Pedro diz, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Meus irmãos, a salvação sempre exige uma ruptura radical com a cultura perversa e pecaminosa. A salvação em Jesus Cristo sempre exige uma ruptura radical com a nossa cultura perversa e pecaminosa. Não há possibilidade de você estar em Cristo Jesus e continuar vivendo em comunhão com aquilo que não agrada ao Pai. Precisa haver uma ruptura completa. Arrependimento é mudança completa de rota. Você muda a direção, você muda a vida, porque você agora foi salvo, está servindo quem te transformou, e não cabe mais viver nos padrões da velha vida. Tem que ter uma ruptura. Pedro fala, com muitas outras palavras os exortavam, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, corrompida, salvai-vos. Quando a gente admite a fé em Jesus Cristo, nós rompemos radicalmente com a cultura perversa, pecaminosa deste mundo tenebroso.
Não há possibilidade de uma outra realidade. E aí a continuação do sermão diz que o resultado do sermão de Pentecostes foi impressionante, porque aí dentro do versículo 41 diz então que naquele dia, quando aquele povo ouviram aquela mensagem, ouviram o que eles deveriam fazer, então houve um acréscimo de quase 3.000 almas, ou seja, quase 3.000 almas foram batizadas e permaneceram em Jerusalém e passaram a compor a primeira igreja batista de Jerusalém. Não posso deixar, né? Você imaginou esse sermão, queridos? 3.000 almas, a gente vai ter hoje aqui 11. Imagina 3.000 almas descendo as águas, plenamente consciente do que Jesus fez, reconhecendo o que Jesus fez e descendo as águas naquela ocasião. Isso foi extraordinário, extraordinário. E na sequência, estou caminhando para o final. Na sequência do sermão, ou seja, na sequência da mensagem, Atos 2, de 42 a 47, temos então a primeira descrição dessa comunidade, desta igreja, fruto da adesão à mensagem. É isso que é interessante. Temos a primeira igreja formada, uma comunidade formada, fruto da pregação, de uma mensagem, nos mostrando um pouco de como era a igreja do primeiro século, com algumas características extraordinárias, e eu quero aqui pincelar rapidamente quais são essas características desta igreja formada ali. Haviam aproximadamente 120 irmãos que já estavam sendo formados como igreja, e depois esses irmãos foram acrescentados a ele quase 3.000 almas, e esta igreja, como organismo vivo, foi crescendo em uma atuação poderosa do Espírito Santo, convencendo pessoas. E é muito interessante que eles tinham algumas características. E quais eram essas características? Primeiro, a gente vê que eles tinham disposição para aprender, queridos. No versículo 42 vai dizer claramente, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Havia uma dedicação, um coração voltado para aprender a palavra de Deus. Eles tinham um profundo compromisso com a doutrina, ou seja, a pregação era voltada e cristocêntrica, voltada para Cristo. Por isso os novos crentes permaneciam na doutrina dos apóstolos, aquilo que Jesus havia ensinado, e eles perseveravam. Eles estavam em disposição para aprender mais e mais de Cristo Jesus. O que isso tem a ver conosco? Deus tem compromisso com a sua palavra, e Ele tem zelo pela sua palavra. Uma igreja fiel não pode mercadejar a palavra. Tem muita gente que está cobrando para você ouvir a palavra de Deus, e eu fico mais doido ainda que tem muito crente pagando para ouvir o que não é a palavra, porque estão querendo coisas para o coração. Você vai chegar lá, você vai pagar R$150. Eu conversei com um irmão, não é desta igreja, então não fui curioso, e veio falar para mim: pastor, vai ser bênção, eu paguei lá, eu vou lá, tinha vaga, vou ver o irmão, R$150 para ouvi-lo. Falei: mas o que você vai fazer lá? Eu preciso de uma palavra que me levante, viu? Pastor, eu preciso de uma palavra assim, eu estou muito... Falei: é mesmo, meu irmão? Mas você está lendo a palavra? De vez em quando eu leio, pastor. Tá. E qual é a palavra que você quer ouvir? Sei lá, pastor, uma palavra assim, sabe, quer dizer que eu sou vitorioso. Falei: tá. O que mais? Não sei, eu me sinto às vezes, parece que eu não existo, sabe? Eu não me sinto. Falei: é mesmo? Tu é fantasma? Então não se sente? Não. Falei: o que é que você quer falar com isso? Pastor, sei lá, parece que eu não tenho valor, eu preciso ouvir que eu tenho valor. Eu preciso ouvir um pouco mais sobre mim. E aí eu falei para ele: não tem nada a ver sobre você e sobre Cristo. Tem muita gente querendo ouvir sobre você. O que existe em nós é pecado. Nós mesmos. É graça. Paulo diz: sou o que sou pela graça de Deus. Armando Bispo, ouvindo pregar uma determinada feita, ele falou assim: tudo de ruim que você vê em você é você mesmo. Tudo de bom que você vê em você é Deus. É Ele, queridos. Não tem como.
É o Senhor que atua plenamente em nossas vidas. Então, esta igreja tinha uma característica extraordinária, de se voltar e aprender a palavra. Ela não mercadejava, ela tinha compromisso, ela tinha uma teologia saudável, cristocêntrica, voltada para o Cristo. Segunda característica desta igreja, era uma igreja perseverante em oração. Diz o texto que todos estavam unânimes em oração. Meus irmãos, a igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia, mas efetivamente era uma igreja que orava, dependia mais de Deus dos seus recursos próprios. Ela orava ao Senhor. A gente vai ver também que havia temor na vida desta igreja. Versículo 43 diz que eles tinham temor do Senhor. Havia santidade. Eles não brincavam com as coisas de Deus. E diz que Deus ia realizando no meio deles maravilhas e sinais. À medida que eles serviam ao Senhor com temor no coração, havia manifestação de Deus, estava presente na vida da igreja. Uma outra característica extraordinária, eles tinham compaixão da necessidade do próximo. Quando a gente lê o verso 44 e 45, mostra claramente que os crentes tinham compaixão da necessidade uns dos outros. Diz, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo as necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Os crentes eram sensíveis para ajudar as necessidades uns dos outros. Os crentes converteram não apenas o coração, mas o bolso. Eles desapegaram-se dos bens e apegaram-se às pessoas. Aprenda, pessoas valem mais que coisas. E é isso que nós vemos nessa igreja, uma característica. Tinha uma igreja que tinha compaixão diante da necessidade do próximo. E concluo, uma outra característica que nós vemos na vida desta igreja é que eles tinham alegria de ter comunhão uns com os outros. Todos estavam juntos, partiam o pão de casa em casa. Diz o texto que eles estavam sempre unidos. Meus amados, eu queria parar nesse texto, ter um tempo maior para estar ruminando um pouquinho mais com vocês, algumas características muito peculiares que está aqui dentro desse texto, apresentando na vida desta igreja, em termos de comunhão, de vida com Deus e assim por diante. Mas caminhando para o final, e aqui só abrindo um parênteses, quero convidar os candidatos ao batismo a se dirigirem para estar se trocando, tá bom? Eu já estou concluindo o sermão e nós já nos encontramos lá no batistério, então por favor, vocês já podem estar se conduzindo para trocar-se. Enquanto eles estão saindo, queridos, eu concluo o sermão levando você a pensar sobre algo que é isto aqui. O estilo de vida da igreja impactava a sociedade. Havia entre eles melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, melhores estudantes, melhores profissionais, porque o estilo de vida daquela igreja influenciava diretamente a comunidade. Por isso que no versículo 47 diz que eles contavam com a simpatia de toda a comunidade, por causa de características, como nós acabamos de ouvir. Nós precisamos ser esta igreja relevante. Como eu tenho falado, Atos para você continua, o livro de Atos continua, através da PIB Cubatão, uma igreja relevante, uma igreja que está diante da sociedade, sinalizando o reino, com melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, homens e mulheres que dão testemunho do Salvador, e que estão impactando a sociedade, pela vida em Cristo Jesus, e dia a dia, o Senhor vai acrescentando aqueles que precisam ser salvos. Isso tem que acontecer, porque Atos para você nos mostra isso. Atos para mim e para você nos leva a pensar que a experiência com o Espírito Santo não foi algo que aconteceu apenas no dia da minha salvação, mas ele continua me enchendo, preenchendo os vazios que há em mim, me levando a mais e mais compromisso com o Pai, para cumprir a missão dada pelo próprio Cristo Jesus, de pregar o Evangelho a toda criatura, de fazer discípulos, de andar e sinalizar o reino, para que cada dia mais pessoas sejam salvas, como estamos vendo dentro do nosso contexto agora. O mais lindo é quem faz isso é o Pai. Não vai dar para olhar, mas o texto vai dizer, queridos, no versículo 47, que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.
A gente vê em Atos capítulo 1, verso 15, 120 irmãos. A gente vê em Atos capítulo 2, verso 41, quase 3.000 almas. A gente vê em Atos capítulo 4, versículo 4, quase 5.000 membros. A gente vê em Atos capítulo 5, versículo 14, uma multidão agregada à igreja. A gente vê em Atos capítulo 6, versículo 17, um número de discípulos se multiplicando. A gente vê em Atos 9, capítulo 31, a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. A gente vê em Atos 16, verso 15, a igreja são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Atos 1:8. Portanto, receberão poder e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta igreja estava comprometida com a missão. A gente vê isso no livro de Atos. E a gente precisa entender e ser motivado a perceber que o desafio continua e que somos nós. Concluo. O que aconteceu em Pentecostes não foi apenas para aquele dia. Em certo sentido, nós também devemos orar pela atuação e presença do Espírito Santo, para que Deus em sua graça se manifeste salvadoradamente e traga não apenas dezenas, não apenas centenas, mas milhares aos pés do Salvador. Nós devemos orar para que isso esteja acontecendo nesse tempo de hoje, que Cubatão seja impactada pela vida desta igreja, pela vida do povo que a compõe, comprometido com o Pai, cheio do Espírito, sinalizando o reino na vida desta cidade, que esta cidade seja transformada pela ação notória do Espírito na vida de um povo que se chama pelo seu nome. E esse povo somos nós, irmãos. Que privilégio! Nós vimos no capítulo 1 que nós daremos continuidade àquilo que vimos e ouvimos Jesus ensinando. Que responsabilidade e que privilégio cumprir a missão que o Senhor começou. Que o Senhor nos ajude. Que você seja cada dia mais empoderados, cheio desse Espírito para o cumprimento desta missão. E é isso que nós veremos nesse momento. Hoje, aqui, neste lugar, nós estaremos vivendo um pouquinho daquilo que aconteceu em Atos capítulo 2. Vidas que se arrependeram, vidas que confessaram a Cristo e vidas que estão agora publicamente descendo as águas dizendo que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Vamos orar. Quero convidar já o louvor para estar tomando seus lugares. Oraremos agora, encerrando esse tempo.